Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre o Plano Mais Brasil, que foi enviado pelo ministro Paulo Guedes ao Senado. Estamos com Marcos Pó, professor adjunto da Universidade Federal do ABC, Sérgio Antiqueira, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sindicep, e Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Estamos debatendo alguns pontos. Aliás, tem uma questão aqui que é em relação a investimento, em caso da PEC da emergência fiscal, por exemplo. Em caso de ativação de todas essas medidas que são propostas, 25% dos recursos economizados durante a vigência das mesmas terão obrigatoriamente que ser gastos com investimentos. O que isso quer dizer? Marcos? Olha, a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, né? Qual é a lógica, que tipo de investimento, porque a gente não vê vindo desse governo uma proposta de investimento em áreas de infraestrutura, de alguma finalidade ali, né? Em governos anteriores, mesmo no governo do Fernando Henrique, você tinha uma ideia de para onde iria isso, poderia discutir a propriedade disso, mas agora a gente não tem e aparentemente ela não é numa melhora de qualidade, por exemplo, do serviço público, né? O que a gente tem visto, a análise do setor público é uma análise de cortar custos, mas a gente sabe, e qualquer um que seja empresário ou tenha alguma iniciativa nesse sentido, sabe que para você melhorar alguma coisa, em algum momento você precisa investir, né? Mas só cortando custos não vai, a tendência é sempre precarizar o que já está em funcionamento. Então a gente não sabe exatamente qual é a intenção dessa proposta aí, né? E novamente está tirando alguma coisa do custeio, sim, ou seja, precarizando e dificultando o funcionamento da máquina para algum futuro que a gente não sabe exatamente o que pode ser, né? Sim. Quando a gente discutia a reforma da Previdência, era assim, uma reforma da Previdência era necessária, mas não essa que a gente estava discutindo e que foi aprovada no final das contas. Quando a gente discute a reforma administrativa, é um pouco nesse sentido? Ela é necessária, mas não nesse formato? Tem muita coisa que realmente precisa ser aperfeiçoada no setor público. Isso daí é ponto pacífico ali, né? Essa é uma preocupação também desse tipo de debate, porque a gente olha assim de uma maneira genérica e às vezes esquece do detalhe. E o detalhe é onde o diabo mora mesmo, onde o assunto é importante, né? A reforma do Estado proposta ali na época do Fernando Henrique, ela tinha uma certa finalidade ali. Você sabe, vamos montar carreiras, então pensava em se valorizar algumas carreiras específicas e outra parte ali terceirizar, ou ter uma disputa com o mercado lá, mas tinha uma ideia de valorização em alguns setores. Agora isso não está absolutamente claro e aparentemente não, né? Aqueles relatórios do Banco Mundial que eles usam como exemplo para falar de prêmio, de salário do setor público, que foi calculado com algumas contas meio questionáveis, digamos assim. Ele, por exemplo, aponta que algumas carreiras a promoção é muito rápida até o final da carreira, mas são as carreiras do judiciário e do legislativo que a reforma não mexe, né? As do executivo, onde ela mexe profundamente, no geral já não são assim, né? Então muitas das coisas que colocam como exemplos gerais ali, né, falar o início de salário aqui, o início de carreira é 3 vezes mais que a iniciativa privada. Novamente, em áreas muito específicas. No geral, não é assim, né? E fazem comparações também num agregado que informa e desinforma o debate, né? Falar, a média do salário do servidor público federal é mais alta, sim, mas agora no serviço público federal você não contrata mais aquelas vigia, faxineira, por exemplo. Esse pessoal é todo terceirizado. Na universidade é assim, né? Então os salários mais baixos já não estão no setor público, já não são mais funcionários públicos há muito tempo mesmo. Né? Então, obviamente, o salário vai ser mais alto. Você está contratando gente mais qualificada, com outras funções. Então, em vez de fazer um diagnóstico para ver, olha, onde tem realmente problemas, o que precisa ser melhorado, tem propostas como a ideia de flexibilizar funcionários transitar de um setor para o outro, pode ser uma boa coisa. Não é necessariamente um problema, mas também
depende de olhar um pouco os detalhes de como isso está sendo proposto. E esses detalhes a gente não está tendo. Claro. Aliás, no geral, todas essas propostas de reforma, desde da emenda constitucional do teto de gastos, elas têm ficado muito num debate muito superficial e tem deixado de lado detalhes que são importantes e que já estão impactando o funcionamento do Estado brasileiro. Mesmo por conta disso que você comentou, de que não existe um diálogo, não existe um debate sendo feito, há muita desinformação, muita coisa vaga, né? Nesse sentido, Sérgio, é difícil mobilizar a categoria por conta até de nomes difíceis, desses pacto federativo, PEC da emergência fiscal, é tudo muito complicado. É complicado, já tem pelo menos aqui na cidade de São Paulo, assim, já tem um desgaste já grande também, porque a gente teve 33 dias de greve contra a reforma da Previdência, que repetimos 100 mil pessoas na rua do ano passado, fizemos greve do SAMU, greve de nível base, nível médio, então você vai esgotando, mas também a dificuldade dos servidores entenderem que isso afeta todos no conjunto. Claro. Né? E assim, nós já estamos desde já, né, já desde agora do final do mês de novembro e do início do mês de dezembro, já começando a construir um calendário, né, com uma mobilização nacional que nós estamos fazendo. E dentro do sindicato, já também trabalhando para construir, terminar o ano com um jornal, explicando tudo isso, que é muito difícil até para os dirigentes fazerem a compreensão. A gente precisa muito do DIEESE, da universidade, tudo para ajudar a compreensão. Agora, para mim está muito claro que, assim, o objetivo é desmonte de políticas públicas, é nada para a população, é o interesse de ajudar o capital, os financistas, os rentistas, né, as instituições financeiras, os bancos. Para mim está muito claro que essa é a lógica, a opção é por isso. Foram eleitos pela população, mas para ser contra a população. É acabar com a educação, com saúde, está muito claro. Mercantilizar, deixar os amigos, deixar a população mais pobre. Para mim é um projeto de empobrecer o Brasil, né? Sim. A reforma da Previdência, por conta das pressões que surgiram, demorou muito para tramitar no Congresso. Fausto, você acredita que essas reformas terão resistência no Congresso? Bem, eu acho que depende. A discussão da emergência fiscal, menos, porque os governadores têm um peso muito importante dentro do Congresso Nacional e, de alguma forma, os governadores vivem as crises fiscais mais intensamente do que o governo federal, até porque a população está mais perto, né? A mesma coisa acontece com municípios. Quando você vai entrar, agora, por exemplo, a proposta deles lá de extinguir município, essa não passa de jeito nenhum. Então, assim, tem uma série de coisas que vai depender muito de como o Congresso vai tramitar. Reforma administrativa, ela passa desde que não pegue as carreiras típicas de Estado, porque as carreiras típicas de Estado, nós estamos falando de judiciário, nós estamos falando de polícia federal, nós estamos falando de Ministério Público, eles têm um poder de pressão dentro do Congresso Nacional muito grande. Sim. Então também não é tão simples assim. Então nós vamos assistir. A outra coisa é até que ponto esse governo tem base de sustentação política. Acho que isso é uma discussão importante. O atual presidente não tem mais partido. Então nós temos que olhar um pouco, isso não é pouca coisa, isso não é comum, acho que é a primeira vez na história do Brasil em que o presidente da República não tem um partido político, né? É algo a se refletir sobre isso certamente interfere lá dentro. Agora, olhar também que não é só o presidente, o Congresso Nacional tem uma pauta muito próxima a essa pauta liberal de desconstrução do Estado. Então tem uma série de coisas que vão sendo atravessadas. Qual que é o nosso dever? Você perguntou se existe possibilidade, nós temos que pensar numa reforma administrativa. É claro que nós temos que pensar. Não tenha dúvida que nós temos que pensar numa melhoria do Estado. Por exemplo, o Estado brasileiro, a Constituição de 88, ela jogou para os municípios um conjunto grande de serviços, né? A mão efetiva do Estado, ou seja, aquilo que a população vê, está no município, né? Sim. Só que os recursos não vieram do mesmo jeito. Então, esse é um exemplo. Você tem que reorganizar os municípios. Os municípios menores têm problema, sim, com a Previdência. É claro que tem.
Né? Faz parte do drama de você ter 5 mil e tantos municípios da forma como for organizada, sem ter um sistema único, por exemplo, de previdência do servidor público em geral. É algo que precisa ser discutido. Previdência, quando você discute em grandes quantidades, nós estamos falando de uma população inteira, 40 milhões de pessoas, é um tipo de discussão. Quando eu discuto para 5 mil pessoas, é outro tipo. A conta muda. Ela fica muito mais complexa de ser feito. Impostos importantes, como a gente está falando, por exemplo, imposto de transação de bens, que é algo importante. Para você taxar, como é que eu taxo fortunas? Eu taxo fortunas, por exemplo, tramitando. Você vendeu uma casa que vale 5 milhões de reais, eu taxo sobre isso. Aonde está essa taxação? Essa taxação está no município. Qual poder de fato o município tem de taxar grande fortuna? E como é que eu repasso isso? A taxação entre mortes, né, a taxação de herança, está no Estado. Né? Até que ponto o Estado tem capacidade de fazer esse tipo de taxação e de ampliar como a gente precisa numa reforma tributária? O fim do Ministério das Cidades teve algum impacto nisso tudo? O Ministério das Cidades teve impacto de você pensar a reorganização dos grandes centros em geral. Tá. Né? Acho que você perdeu um órgão articulador que pensava a cidade como unidade da política pública. Eu acho que isso sim. Né? Agora, essas discussões maiores, que são discussões que são anteriores, que são discussão de efetivação da Constituição de 88, nós até agora, de fato, não efetivamos. Como nós não efetivamos, essas coisas começam a aparecer. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu e que deu certo. Nós começamos a discussão da educação com o Fundeb, lá no Fernando Henrique. E o Fundeb, de certo modo, operou uma melhoria na educação fundamental. Quando você entrou com o Fundeb, o que aconteceu com o Fundef se ampliou para as outras etapas da educação. Então você precisa ir corrigindo até a implementação dos sistemas. Né? O problema que esse governo faz é desmontar aquilo que a gente vinha construindo desde 88. E é isso que nos preocupa muito, porque as políticas públicas de 88 para cá são muito frágeis. Ou seja, trabalha contra a efetivação da Constituição, de fato, né? Não é isso que está acontecendo. E tem que pensar por que é tanta PEC. Se é porque é tanta PEC, é porque ele não concorda com a Constituição de 88. Sim, de fato. Essa questão que o Fausto comentou sobre a base partidária hoje de Bolsonaro sem um partido, vai influenciar na tramitação? Você acredita também? Me parece que nessa área a presidência não está preocupada, né? A negociação tem sido direta entre o Ministério da Economia e o Rodrigo Maia e o Congresso Nacional. Né? E o Congresso apoia essa agenda de Paulo Guedes. Que tem apoiado essa agenda ou tem negociado em alguns pontos, mas no geral ali o Rodrigo Maia tem encampado essa agenda. Então acho que por isso também essa despreocupação da presidência em ter que se mobilizar. Mas se eles tiverem pontos que sejam mais conflitivos, aí o negócio pode ser um pouco mais complexo mesmo ali na negociação, né? Então acho que essa é algo a se observar, né? Mas eu quero pegar um ponto que o Fausto colocou, que essas carreiras típicas do Estado são exatamente aquelas carreiras que esses relatórios do Banco Mundial apontam como as mais problemáticas, né? Que o ingresso é com salário maior, a progressão é muito mais rápida, são exatamente os maus exemplos ali, né? E que tendem a ser preservadas, né? Tendem a ser totalmente preservadas dessas reformas, ou seja, os grandes problemas não vão ser atacados. Que é o mesmo quando se discutia da reforma da Previdência, essa questão dos militares, que também foi discutida à parte e, enfim, não teve o tanto de mudança que teve a reforma da Previdência. Agora, Fausto, você comentou sobre você fez essa comparação entre as reformas de hoje e as reformas da época do regime militar. Quais foram os resultados dessas reformas implantadas naquele momento e que você acha que pode ter como resultado hoje também? Bem, a gente olhar um pouquinho, né? Isso é algo que também assusta um pouco, porque o regime militar ele viveu uma onda de crescimento econômico, né, um crescimento que perdurou ali até um pouquinho perto da crise do petróleo, explode a crise da dívida externa, então tem que lembrar que a poupança pública que o Estado no regime militar vai buscar é o endividamento externo, explode com a crise do petróleo e leva a uma crise. O governo militar acaba por N motivos, tem um cansaço da ditadura, mas tem uma coisa objetiva, quer dizer, a vida média da população piorou. Né? As pessoas viviam uma pobreza muito maior. Se a gente assistir
o que era a pobreza aqui na região do ABC, por exemplo, nos anos 70, começo dos anos 80, e comparar com hoje, dá para perceber bem a diferença. As pessoas esquecem que até 88 não existia saúde pública no Brasil. Ou seja, só um conjunto limitado da população tinha acesso à saúde, os outros iam para as santas casas de misericórdia, por isso que era uma compreensão da saúde como caridade. Então, assim, quando você olha para o conjunto de reformas que teve uma importância. A ditadura militar industrializou, fez o segundo ciclo de industrialização do país. Mas do ponto de vista da desigualdade, da melhora real da população, isso você não verificou. Aí a frase tradicional e mais histórica do Delfim Neto, né? Você precisava esperar o bolo crescer para dividir. A Constituição de 88 faz uma outra visão. Você entende o Estado social como elemento do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Então, esse retroagir disso tem a ver com essa questão. E a gente está assistindo no governo Bolsonaro algo muito parecido. Os conflitos, inclusive internos, também são parecidos com o que a gente viu entre 66 e 68, principalmente, aquele período um pouquinho mais de onde vai se radicalizando propriamente a ditadura. Sim. Sérgio, vocês já estão se articulando para manifestações, para atos que vão acontecer, até para conscientizar a população sobre isso tudo. Sim, com certeza, Thalita. E só uma coisa que, assim, acho que desde a Constituição de 88, os melhores anos que a gente teve no Brasil foi justamente com a participação maior do Estado, Sim. não com a redução do Estado, né? E, assim, como isso afeta toda a população, acho que a gente dentro do sindicato, mas acho que dentro da CUT também, nós estamos trabalhando no sentido de que a gente consiga trazer essa mensagem não só para as nossas bases, nossos trabalhadores, nossos filiados, mas também para a população, que a gente consiga dialogar com a população como um todo, né? E já no dia 26, em Brasília, se reuniram as centrais sindicais, os sindicatos relacionados ao funcionalismo, nós tivemos representação lá, CUT também, lógico, estava também das centrais, saiu um manifesto e saiu também um plano de ação, né, que envolve um calendário. A semana que vem já tem várias atividades aqui na cidade de São Paulo, pelo Brasil também, e já tem para o dia 8 de março também tem uma orientação de reforçar o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que nos últimos anos tem sido uma guia, inclusive da greve geral 2017, todos os anos ela tem seguido isso. Tem um dia que dá um impulsionamento, e eu acho que boa parte do público que assiste a TVT, TV dos Trabalhadores, aguarda que seja, e eu acho que o funcionalismo tem obrigação nesse momento de se levantar. Dia 8 de março é um preparatório para o dia 18 de março, que é um dia nacional de atos, paralisações, mobilizações e greves pelo país, inclusive com o intuito até da gente construir uma greve geral no país para barrar esse modelo que a gente está vivenciando aqui, que não pode acabar com o Estado brasileiro, que é um Estado que quer privatizar o Estado brasileiro e não tornar ele como justamente aquilo que proporciona o direito e a política pública, e também a destruição da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Então, 18 de março já tem que estar na agenda dos sindicatos, dos trabalhadores, das entidades, da população em geral, para já ir conversando com os familiares, tudo, e a gente vai tentar buscar a tradução disso para a população entender o que significa na prática isso. Claro. A gente falou um pouco sobre essas 3 PECs já apresentadas ao Senado. Logo que elas foram apresentadas, Paulo Guedes falou que na semana seguinte seria apresentada a reforma administrativa. Não foi apresentada, muito por conta, se diz, nos bastidores das manifestações que acontecem em outros países da América do Sul, e por conta disso, essa reforma administrativa ainda não foi apresentada. De qualquer forma, a gente estava até comentando, alguns balões de ensaio aí já estão circulando. E um deles é essa questão de que servidor público filiado a partido não vai ter estabilidade. Mas isso vocês acham que é besteira, que não faz sentido nenhum? É realmente um balão de ensaio? Olha, a impressão é essa, né? Mas acho que a gente também precisa ter noção que uma parte da reforma administrativa já está nessas PECs. Elas não dialogam só com temas específicos, né? Aliás, algumas PECs se mexem em artigos da Constituição e nas 3 PECs diferentes, né? Então elas estão mexendo em muitos setores diferentes e já no próprio funcionamento administrativo do Estado. Essa é a ideia do corte aí de 25% aí, né? Então,
alguma coisa já está sendo testada, já está caminhando nesse sentido. Acho que esse é um ponto importante aí, né? E eu acho que uma coisa que o Fausto trouxe aqui também para a discussão, o Sérgio também, é que a gente tem na Constituição ali uma série de direitos, né, previstos ali no artigo 5º e no 6º da Constituição, os direitos sociais. Então, uma das propostas das PECs acho que da emergência fiscal, se eu não me engano, é colocar no artigo 6º a questão fiscal, né? Mas a questão fiscal é importante, sem dúvida nenhuma. É ela que financia o Estado. Mas ela é o meio, ela não é o fim. Ela não é o objetivo da Constituição, né? Ela é um meio para que você consiga efetivar direitos de saúde, de educação, entre tantos outros direitos de moradia ali, né? Superar desigualdades regionais, tal. Então parece que há uma direção do Estado no sentido, olha, a gente tem que se concentrar mais na área fiscal. Não, a área fiscal é meio, ela não deve ser o fim da Constituição. Acho que essa é uma coisa importante aí para a gente atentar o tempo todo. O problema fiscal foi que levou a muitas das nossas crises aí, né? Foi o que complicou ali muito a questão do regime militar, depois ali do choque do petróleo, né? Porque eles estavam conseguindo se financiar e de repente o negócio acabou lá. Com o Fernando Henrique isso foi funcionando, depois teve um forte impacto na desvalorização do real, que também causou, mas ali já num outro patamar ali, né? O governo Lula foi bastante ansioso ali em relação à parte fiscal, né? A Dilma já se complicou mais na parte fiscal ali, em grande parte por conta de isenções fiscais também, que é um outro problema não adequadamente tratado e discutido, né? Que realmente vários grupos se apropriam dessa renda do Estado sem que a gente tenha um debate claro a esse respeito, né? Então acho que esses são pontos aí que a gente tem que estar trazendo sempre para o debate público, aí senão ele vai ficar na parte genérica e no genérico parece que todo mundo concorda, mas não é bem assim, né? Sim, para que sejam esclarecidos, para que a gente entenda, inclusive. Só antes de eu terminar, eu quero trazer uma pergunta de um telespectador nosso, na verdade uma pessoa internauta que está acompanhando pela internet, MJ Pierina, perguntou assim: qual o futuro das universidades públicas no Brasil? Qual o impacto que tais medidas podem acarretar na educação e pesquisa? Bom, a gente já tem visto a dificuldade do funcionamento das universidades, da operação dela, né? A UFABC aqui na região do ABC, acho que ela é mais recente, ela tem uma gestão bastante eficiente, porque ela já nasceu dessa forma ali, né? Mas o dia a dia está muito difícil, mas a gente está vendo que o financiamento para pesquisa, o orçamento do próximo ano para pesquisa foi cortado drasticamente, né? As universidades estão sendo tratadas dessa maneira, e a gente sabe que o desenvolvimento nacional mesmo vem da pesquisa, do conhecimento. Então, se a gente está tratando mal essa parte, está cortando ou possibilitando cortar o investimento em educação, a gente está comprometendo claramente o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento do conhecimento nacional. Acho que é uma questão bastante preocupante que a gente tem acompanhado e que compromete. O governo pode ter suas birras aí por questões ideológicas com a universidade, mas está comprometendo o futuro do país e de várias gerações aqui do país. Sim. Acho que é nosso papel trazer essas informações para o telespectador, para o internauta, para a gente tentar entender juntos o que significam essas reformas, essas medidas que estão sendo propostas. E eu agradeço muito nesse sentido as explicações que vocês deram para a gente hoje. Muito obrigada pela participação, todos vocês. Obrigado. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.